Fala aí, galerinha do canal Programando do Zero. Nessa videoaula iremos ver um pouco sobre o if e else, que no português seria se e se não. Nós já vimos superficialmente a utilização deles e agora nós veremos um pouco mais a fundo. Nós primeiramente iremos ver o se puro, no caso somente o if, que seguido do if você utiliza dois parênteses e entre eles uma condição que tem que ser verdadeira para que se execute os códigos que estão entre as chaves daquele if. Nesse primeiro caso, se fosse verdadeiro, iria executar o que tivesse ali no lugar de códigos, caso contrário, não iria fazer nada. Mas nós também temos o if seguido do else, que seria o se e se não. Então, caso não fosse atendido o se, ele teria que executar alguma coisa depois. E caso não fosse atendida a primeira opção, você tem um recurso de ou verificar se uma outra condição é verdadeira ou executar outra condição independente de qualquer coisa. Por exemplo, se for menor que 18 anos, um exemplo bem abstrato, é menor de idade, se não, é maior de idade, certo? Não precisa nem verificar qual a idade dele, que se for maior que 18 anos, é maior de idade. Já no outro exemplo, o exemplo que está ao lado, que tem o else e depois do else tem outro se, você poderia qualificar criança, jovem e adulto. Entendeu? Que teria três condições diferentes. Por exemplo, criança até 10 anos. Então, se for maior que 1 e menor que 10, criança. Se for maior que 10, maior ou igual a 10, né? E menor que 18, então é adolescente, né? E maior que 18 é adulto. Enfim, você poderá utilizar quantas condições, né, utilizando o if, você quiser. Vamos ver isso na prática. Que nós podemos digitar aqui para o usuário digitar um valor. Digite a sua idade. Vamos criar uma variável aqui inteira, idade. Vamos colocar CIN, idade. Iremos utilizar o se idade for menor que 18, então, que é entre chaves, cout você é maior de idade. Botar else, que é se não, cout você é menor de idade. Vamos executar, compilar e executar. E aqui pediu para digitar a idade. Vamos colocar 19 anos e ficou ao contrário aqui, né? Aqui, se for menor, tem que ser menor de idade. E aqui, se for maior, que aqui, ó, se a idade for menor que 18, então você é menor de idade. Caso contrário, você será maior. Ao escrever, que eu escrevo na hora o código, então acontece. Você é maior de idade, certo? Aqui nós poderíamos também ter uma outra qualificação, né? Que é se idade. Não vou botar nem a idade mínima não. Vamos colocar uma idade máxima aqui, por exemplo. Se idade for menor que 5,
Então você é um bebê, não, vou botar aqui 2 anos. Se não, se idade for maior ou igual a 2, e idade for menor que 10, tá aqui que 8, sei lá, só para dar um exemplo mesmo, você é criança. Podemos utilizar aqui outro else, outro se, idade for maior ou igual a 8, idade for menor que 18, colocar aqui entre parênteses e utilizar o operador relacional e. Aí vamos colocar um cout. Você é adolescente. Isso aqui é só para dar um exemplo de utilização. Vamos compilar e executar. Aqui deu erro porque faltou um parênteses aqui na frente. E vamos compilar e executar novamente. Aqui faltou nosso endl e ponto e vírgula. Pronto. Agora aqui nós podemos digitar uma idade, que se a idade for menor que 2 anos, então você é um bebê. Se a idade for maior, vamos digitar 7 para ele nos retornar aqui. Você é uma criança, certo? Pela idade, com 2, utilizando aqueles operadores que nós aprendemos anteriormente, nós conseguimos qualificar uma idade, né? Classificar, aliás, uma idade. Então, eu estarei deixando aí 2 atividades para que vocês pratiquem o que foi aprendido. Isso aqui foi só para dar uma reforçada na utilização do if/else. E agora vamos às atividades. Primeira atividade, você irá escrever um programa que receba 3 números inteiros do usuário e imprima a soma, a média, o produto, o menor e o maior desses números. No caso, você vai imprimir a soma dos 3 números, embaixo deles a média dos 3 números, logo embaixo da média o produto e assim sucessivamente. Número 2, você irá escrever um algoritmo que receba 3 valores, que serão os lados de um triângulo. Você deve verificar se os lados fornecidos, se os valores, no caso, fornecidos, realmente formam um triângulo, e indicar qual tipo do triângulo que foi formado, se é um equilátero, isósceles ou escaleno. Vou deixar aqui uma dica para vocês, que ele é um triângulo quando o lado A for maior que o lado B, somado com o lado C, e o lado B for maior que o lado A, somado com o lado C, e o lado C for maior que o lado A, somado com o lado B. Ele será isósceles quando 2 lados forem iguais, quando todos os lados são diferentes ele é escaleno, e quando todos são iguais ele é equilátero. É isso aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula do canal Programando do Zero.